amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o tema de muito interesse dos trabalhadores ligados à CLT. Quero conversar com vocês sobre reajuste salarial. Mas antes de mais nada, meus amigos, eu peço que vocês deem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo e acionem o sino de notificações do YouTube para que ele perceba que você quer receber este conteúdo. Pessoal, o tema de hoje se trata de reajuste salarial. E por que eu quero conversar com vocês hoje, meus amigos, sobre esse tema reajuste salarial? Essa ideia veio para mim porque um funcionário do RH de uma empresa entrou em contato comigo pedindo um parecer jurídico sobre um reajuste salarial de 2 funcionários da empresa, de dois engenheiros da empresa. E o que aconteceu nesse caso? Os funcionários, eles têm um contrato que esse reajuste salarial, ele é baseado nesse contrato, só que eles estão questionando que eles também têm direito ao reajuste salarial da norma coletiva, seja acordo coletivo ou convenção coletiva. E para isso, nós precisamos saber o que é o reajuste salarial, o que é o aumento de salário. Pessoal, inicialmente nós temos que entender o seguinte: o salário, a remuneração do empregado, ela é, a princípio, pactuada, convencionada entre as partes no início da relação de emprego, na admissão do funcionário na empresa, na época da assinatura do contrato de trabalho, é pactuado entre as partes o salário que essa pessoa vai receber. Essa remuneração, salário, benefícios, como é estipulada a percepção do salário, tudo isso é na época da contratação. E existe o reajuste salarial, que na realidade é aquele reajuste periódico para que o funcionário ele não perca o seu poder de compra em virtude da inflação. E também temos o aumento salarial de forma nominal, que vai aumentar o salário. Acaba que, para a jurisprudência trabalhista, quando a doutrina trabalhista e quando a jurisprudência da Justiça do Trabalho mencionam sobre reajuste salarial e aumento salarial, na prática, para a doutrina e para a jurisprudência, é a mesma coisa, porque ela surtirá no dia a dia o mesmo efeito prático, o mesmo efeito jurídico, que ali seremos inseridos para aprender e para estudar esse assunto. Mas o que de mais importante nós temos que conhecer? Precisamos saber primeiro que existem algumas hipóteses e algumas situações que obrigam o empregador a realizar esse reajuste. Por quê? Porque, a princípio, em regra, o empregador ele não é obrigado a aumentar o salário do empregado, ele não é obrigado a reajustar. Essa é a regra, a não ser que, fora da regra, haja algumas exceções, algumas questões legais, algumas normas, seja lei ou convenção ou acordo coletivo, que obriguem esses empregadores a reajustar ou aumentar o salário do empregado. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: já falei para vocês que, em regra, o empregador ele não é obrigado, mas quais são as situações que o empregador ele é obrigado a reajustar ou aumentar o salário? São 3, meus amigos, e eu coloquei para iniciar essas 3 aqui, ó. Lei de política salarial, lei que fixe
piso de salário ou salário mínimo ou norma coletiva. Vamos lá para a primeira na letra A, meus amigos. Lei de política salarial. Atualmente, há muito tempo não há no Brasil nenhuma lei de política salarial. Essa lei de política salarial poderia ocorrer se o poder público editasse uma lei de política salarial, mas isso já não ocorre há muito tempo. A segunda hipótese, a letra B, meus amigos, nós estamos falando aqui que lei, outra lei, uma lei específica que fixe um piso salarial ou com base no salário mínimo. Pode ocorrer alguma lei específica que, de repente, determine o piso salarial de um engenheiro ou que determine o piso salarial de um médico ou de um frentista. Dessa forma, o empregador ele seria obrigado a respeitar essa lei com base no piso salarial ou alguma lei que determine o piso salarial com base no salário mínimo. A terceira hipótese, e talvez seja a mais comum, meus amigos, é a obrigatoriedade de um reajuste salarial por força de norma coletiva. Quando eu digo norma coletiva, eu estou falando acordo coletivo, convenção coletiva e sentença normativa. Pois é, são essas três possibilidades aqui, meus amigos, que, em regra, obrigam o empregador a realizar o reajuste salarial. Então, nesse caso que eu conversei com vocês no início, qual foi a hipótese, pessoal? Eu falei para vocês que 2 funcionários dessa empresa, 2 engenheiros dessa empresa, eles, a princípio, quando eles foram contratados, a regra de reajuste foi estipulada no contrato particular deles, no contrato de trabalho deles. E aí, anualmente, esse salário deles sofria essa alteração, sofria esse reajuste, com base sempre no salário mínimo. Sempre que o salário mínimo aumentava, eles recebiam essa quantidade de salário mínimo. E sempre ocorreu dessa forma. Recentemente, eles entraram em contato com o RH da empresa, dizendo que há uma convenção coletiva que diz que eles recebem um valor abaixo do piso da categoria. E mais, além de eles quererem um reajuste estipulado de forma contratual, eles querem também o reajuste com base na norma coletiva. Aí eu pergunto, isso é possível? A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, meus amigos. Num primeiro momento, o contrato ele será estipulado entre as partes, empregado e empregador. Agora, temos que sempre estar atentos se há a existência de uma norma coletiva. Por exemplo, se essa empresa ela estiver vinculada a um sindicato de classe, a um sindicato profissional, ela terá que respeitar as determinações da convenção coletiva. Caso essa empresa ou essa atividade não esteja vinculada a nenhum sindicato, ela não é obrigada a respeitar os outros sindicatos ligados à área dela. Se ela não estiver vinculada, mas se ela estiver vinculada, estiver abrangida territorialmente pelo sindicato de classe, pelo sindicato profissional, e ela é assinante dos termos, ela participa das reuniões, ela tem que respeitar. Então, é essa questão que nós temos que saber. Primeiro, nós temos que saber se essa empresa está inserida neste sindicato de classe, né? E, a partir desse momento, temos que, depois de nós descobrirmos isso, a gente precisa perceber o que está estabelecido no contrato e o que a norma coletiva desse sindicato estabelece. Porque, por exemplo, meus amigos,
Vamos lá, nós sabemos que foi um contrato. Em regra, o contrato ele faz lei entre as partes, mas a autonomia da vontade natural da relação privada, natural dos contratos, ela não é absoluta, ela tem que ser flexibilizada, porque a autonomia da vontade dos contratos, ela sempre tem que respeitar a lei. Foi como eu disse, se houver uma lei específica, como na linha B, uma lei que estipule um piso, o contrato de trabalho jamais será mais forte do que a lei. Uma outra coisa, se essa empresa está inserida em algum sindicato e este sindicato estabelece um piso salarial e esse piso salarial for maior do que o piso estabelecido contratualmente, provavelmente irá prevalecer o piso salarial estabelecido na convenção coletiva. Infelizmente, é muito comum de algumas empresas acharem que o contrato estabelecido entre a empresa e o empregador irá prevalecer porque é o que foi acordado entre eles. Às vezes, algumas empresas entendem que a norma interna delas e também o contrato é mais forte e mais vinculante que uma lei. Mas, infelizmente ou felizmente, o contrato estabelecido entre as partes e as normas internas, hierarquicamente, elas não são superiores à lei. Então, provavelmente, quando esse caso concreto ele parar na Justiça do Trabalho, o juiz ele vai avaliar primeiramente se esse contrato ele é lícito e o objeto é lícito, possível, determinável, todas aquelas características legais de um contrato. Verificando que o contrato está ok, aí ele vai perceber e vai verificar, olha só, tem esse contrato aqui, está tudo certo com ele. Agora vamos ver se tem lei que afaste esse contrato, vamos ver se tem norma coletiva através de acordo, convenção ou sentença normativa que também afaste a aplicabilidade desse contrato. Se isso chegar na Justiça do Trabalho e o juiz verificar, por exemplo, que ocorreu, que há uma convenção coletiva mais favorável, uma convenção coletiva que foi estabelecida pelas partes, pelo sindicato profissional e sindicato de classe, e ocorreu ali um piso salarial melhor do que o do contrato, o juiz ele vai seguir a convenção coletiva, caso essa empresa esteja vinculada a esse sindicato. Então, a empresa ela não pode achar que o contrato dela é superior à lei ou à norma coletiva. Agora, uma dúvida, meus amigos, se o contrato, se as estipulações previstas no contrato forem melhores do que a convenção coletiva, ou acordo coletivo, ou a lei, aí, meus amigos, nós temos que entender o seguinte: o juiz ele irá aplicar o princípio da norma mais favorável ou da condição mais benéfica. O que eu quero dizer com isso? Eu disse aqui para vocês que se essa empresa estiver vinculada a um sindicato, ela com certeza irá ter que obedecer às previsões da convenção coletiva. Se na convenção coletiva a cláusula que estiver ali do piso salarial ser pior do que aquela estipulação contratual, provavelmente o juiz da Justiça do Trabalho, aplicando o princípio da condição mais benéfica e da norma mais favorável, ele vai avaliar esse caso concreto e perceberá que nesse caso o contrato ele estipula normas melhores para o reclamante. Ou seja, não há uma decisão absoluta, né? Nós temos que avaliar as normas contratuais, temos que ver se elas são lícitas, possíveis, determináveis,
de acordo com o Código Civil. Depois o juiz, ele, como eu disse, ele vai verificar se ele vai aplicar o contrato ou não. Ele vai sempre avaliar e sempre sopesar com base na lei e na existência ou não de convenção coletiva, de norma coletiva. Ele vai verificar tudo isso. Ele verificando que, se por acaso a norma coletiva estipular melhores direitos, será aplicada a norma coletiva. Contudo, se as cláusulas estabelecidas entre as partes neste contrato de trabalho forem melhores, mais benéficas ao reclamante, ele irá aplicar o contrato com base na condição mais favorável e norma mais benéfica. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Essa questão de reajuste salarial, ele não é algo tão simplista assim, não é uma fórmula de bolo. O juiz, ele tem que avaliar isso com extrema cautela. O advogado do reclamante, da reclamada, ele tem que estar atento a esses detalhes. O advogado da empresa, principalmente, ele precisa saber o que ele vai falar se ele estiver numa ação, numa contestação, e às vezes ele vai ter que virar chave, porque se ele estiver elaborando um parecer para o seu cliente, ele vai ter que dar ali 2 ou 3 possibilidades e caminhos que a empresa possa seguir. Isso é um parecer jurídico, que nem sempre vai ser alinhado à defesa. Às vezes a defesa de um advogado trabalhista, advogado de empresa, ele vai verificar ali só o direito da empresa. Geralmente só vai ter um caminho. Já no parecer, terão outros caminhos que ele vai ter que informar ao seu cliente qual é a melhor solução jurídica para que ele evite quaisquer prejuízos ou pelo menos minimizar os prejuízos do seu cliente. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem. Desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.